Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bianchi e na aula de hoje, direcionado ao quinto termo do curso de Pedagogia do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Presidente Epitácio, nós trabalharemos um pouco as categorias da geografia. Pensar as categorias requer primeiro que entendamos o sentido desse termo, categoria. Desde os tempos antigos, quando os homens se colocaram a pensar a realidade, procuraram estabelecer quais seriam as ideias norteadoras do próprio processo do conhecimento. Desse modo, criaram ou encontraram as categorias da razão, as categorias, portanto, que seriam essas ideias que permitiriam entender a própria natureza. Desse modo, por exemplo, se pensarmos em termos de Aristóteles, encontramos no seu pensamento categorias como substância, lugar, tempo, quantidade, relação. Categorias essas que serão reafirmadas por outros pensadores há milhares de anos após a existência de Aristóteles. Como, por exemplo, em Kant, que também desenvolveu um tratado lógico e encontrou algumas categorias, como modo, a própria quantidade, essência, existência ou substância, relação, enfim. Então, a ideia de categoria é uma espécie de, segundo uma definição inclusive de Friedrich Hegel, uma espécie de conceito puro. Seria uma ideia que você pode aplicar em qualquer parte da natureza e a partir destas ideias você consegue entender os objetos e as suas relações, portanto, a própria natureza, ok? Sendo assim, é comum encontrarmos nas ciências as categorias principais de cada disciplina, de cada ciência, de cada parte do conhecimento desse todo que forma a realidade. Cada ciência acaba focando um aspecto da realidade e a geografia cabe focar no espaço. Porém, vamos ler comigo uma definição de geografia para entendermos um pouco melhor do que essa ciência trata, afinal. Onde? Eis a pergunta central do discurso geográfico. Douglas Santos, A Reinvenção do Espaço. O autor Douglas Santos destaca, o advérbio onde como o norte, aquele elemento que de alguma forma torna geográfica qualquer objeto. Ou seja, quando analisamos algum fato, nós precisamos determinar onde esse fato ocorreu. A partir então da localização do fato, e então esse fato encontra a sua expressão, encontra o seu fenômeno, portanto, a sua própria existência, e a partir do qual nós, seres humanos, podemos compreendê-lo. Ou seja, a geografia, seja pensando relações, por exemplo, entre a atmosfera e o solo e a vegetação, mas essas relações elas vão necessariamente estar localizadas em algum lugar. Portanto, essa relação entre solo, clima, vegetação ocorre de uma maneira se nós, por exemplo, a localizarmos no interior da floresta amazônica, perto de Manaus, ou essa mesma relação ela vai ter uma outra expressão fenomênica completamente diferente se ela se apresenta, por exemplo, no sertão de Cariri, ou mesmo aqui no Oeste Paulista. Então, veja que o importante, além do como se expressa esse ser, é onde se expressa esse ser. Então, segundo essa colocação do professor Douglas Santos,
A localização do fenômeno é essencial na geografia. Ela parte das localizações para poder compreender o seu objeto, ok? Mas vamos ler outra definição sobre geografia. O que se quer conhecer por intermédio das ciências particulares são os diversos aspectos da realidade que compete estudar globalmente. O espaço que nos interessa, a geografia, é o espaço humano ou o espaço social. Milton Santos, por uma geografia nova. Ou seja, o professor Milton Santos coloca a geografia num rol de ciências, sendo que a geografia compete o conhecimento do espaço social. Então seria uma dimensão ou o objeto da geografia. De qualquer modo, falando à maneira de Milton Santos ou falando à maneira de Douglas Santos, localizar o fenômeno é um ponto essencial. E esse procedimento mental é largamente trabalhado no ensino de geografia e deve ser iniciado, né, o seu trabalho desde as primeiras etapas da aprendizagem lá na educação infantil, onde deveremos priorizar sempre os aspectos mais concretos, sensórios motores e perceptivos, dado que, se compararmos uma criança de 5 anos com um adolescente, a capacidade de abstração do adolescente é muito maior. Portanto, a ênfase na aprendizagem ela deve ser diferente conforme a condição do estudante. Se criança de 10 anos, se criança ou adolescente de 14 e 15 anos e assim sucessivamente. Mas quais seriam então as principais categorias da geografia? Categorias que entenderemos aqui para efeito de nosso estudo como conceitos, ou seja, ideias importantes, aquelas ideias que são centrais ao próprio discurso da geografia. Vejamos comigo. Paisagem, região, território, lugar, espaço. Evidentemente, o discurso geográfico é muito rico e possui uma série de conceitos ou categorias muito mais diversas do que essas que eu apresentei para vocês. Mas, de algum modo, podemos dizer que essas são categorias principais. Elas são muito comuns ao discurso geográfico. Ou seja, a partir do momento que a geografia aborda um fato, ela forçadamente recorre a alguma dessas categorias para poder compreender o seu objeto. E é aí que torna-se interessante o estudo do texto do professor Douglas Santos, O que é Geografia? Um texto paradidático que ele fez no sentido de ajudar as pessoas a compreender o sentido do conhecimento geográfico e através do qual ele extrai algumas categorias como principais, sendo essas que eu afirmei para vocês. Então vamos dar destaques para cada uma dessas categorias, começando com paisagem.